Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô num cenário diferente, pois eu vou falar também sobre um assunto diferente. Tô no quarto do meu bebê. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre um assunto que me interessa muito e que eu fiquei um pouco indecisa, pensativa, assim que eu descobri que ia ter um bebê. Sobre não dar telas, criança ou bebê. Então eu decidi não dar telas ao meu filho. Eu queria conversar com vocês como é a realidade de uma mãe que não dá tela para o seu filho. Então, primeiramente vou começar o motivo que eu decidi não dar tela para meu bebê. Primeiramente, eu pensei muito na nossa realidade hoje. Nós adultos temos muita dificuldade de concentração e ficamos muito tempo utilizando telas, celular, entre outras coisas. Então, eu usei um pouco a lógica. Eu pensei, se eu, como adulta, tenho dificuldade em controlar meu tempo na tela, assistindo no celular ou na televisão, por que eu vou trazer essa dificuldade para minha criança? Se ela ainda é um bebê e uma criança, então não precisa lidar com isso. E eu pensei também que esse excesso de informação, de tela e da tecnologia hoje faz com que a gente fique muito ansioso, a gente como adulto, e traz outras coisas negativas também, comparação entre outras coisas. Então, se eu como adulta tenho essa dificuldade, por que eu vou estender isso ao meu filho se eu posso determinar o tempo que ele vai se expor à tela, a partir de uma idade que ele tem uma maturidade melhor, maior, eu posso oferecer a tela a ele. Então, eu parti desse ponto. Além disso, existem alguns médicos, estudiosos que falam o quão é prejudicial o uso de tela para crianças, bebês, crianças. Então, assim, não tem nenhum benefício que traga. Na verdade, o benefício está em não expor as crianças à tela. E então, como escritores como Augusto Cury, estudiosos, médicos. Então, se vocês têm dúvidas se vão oferecer ou não telas para os seus filhos, analisem, né? Pesquisem de fonte confiável, né? Um médico, um cientista, estudos realmente comprovados, livros. Então, eu tirei como base essas informações para decidir se daria ou não. Então, eu decidi não dar telas. Mas na prática, como é que funciona, né? Hoje meu bebê já tem 1 ano. Então, eu escolhi não dar telas a ele. Desde muito pequeno, eu nunca ofereci. Mas o que fazer? Porque hoje em dia a gente anda com um celular na mão 24 horas, é uma necessidade, a gente se comunica com o mundo, vê notícia, tem a TV em casa. Então, como é que não permitir que a criança tenha acesso a essa tela? Então, primeiramente, eu não gosto de ser muito quadrada, né? Muito quadradinha, não pode dar tela a todo custo, aquele pânico, aquela coisa, a criança não pode ver uma tela, não pode saber com a televisão ou algo do tipo, porque em todos os lugares existem telas. Então, o ponto é o seguinte, eu não ofereço tela para minha criança, então ele sabe o que é um celular, ele vê eu mexendo no celular, vê o pai mexendo, vê outras pessoas mexendo. Ele sabe que é uma televisão, a gente tem uma televisão em casa. Em alguns momentos a gente liga essa televisão. Mas a questão é, a gente nunca coloca a TV como distração dele. Ou a TV para ele, por exemplo. Colocar um desenho para ele assistir, colocar uma música com desenhos passando para ele ouvir. Então, assim, minha criança hoje escuta música. Aí o que eu faço? Eu coloco apenas a música. A música, por outro lado, ela é bem benéfica para o desenvolvimento da criança. Então, eu deixo de escutar bastante música, como por exemplo aqui em casa tem uma Alexa, mas antes quando eu não tinha, colocava no celular e virava a tela, se deixava ele escutando a música, ou até mesmo na televisão, colocava a música. Tem uma função na TV também que é a economia de energia. Então você coloca um vídeo ou algo do tipo e pode desligar a tela e fazer com que ela continue funcionando.
Então essas são algumas sugestões, algumas coisas que eu utilizei para não oferecer a tela para minha criança. Mas eu queria dar uma palavra de cautela, gente. Não fique muito encucado com isso. Se vocês não querem dar em tela, levem isso de uma forma positiva, de uma forma mais tranquila. Não precisa ficar com aquele medo, a criança não pode saber o que é tela. Não, não é isso. A questão é você não colocar a tela para a criança assistir e não usar a TV ou o celular como uma babá para a criança, porque aí vai ter inúmeros malefícios. Agora sim, cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu decidi não dar tela, outras pessoas decidem dar tela porque talvez seja a única opção, porque precisa fazer as coisas em casa e realmente a TV, ela prende a atenção da criança, a criança fica mais quietinha. Então o lado negativo de você não dar tela é que sua criança vai ser uma criança. Ela vai viver, ela vai explorar. Então, o tempo que ela ficaria paradinha ali assistindo aquela tela, ela vai explorar o ambiente. E isso vai exigir mais de você. Porque você vai ter que ficar 24 horas ali, tendo atenção naquela criança, observando. Porque ela vai querer ver tudo, mexer em tudo. É muito legal, mas tem dias que é muito cansativo. E tem dias que talvez você não consiga. E talvez, como teve dias que eu pensei, ai meu Deus, eu vou ligar essa televisão para ele ficar um pouquinho quieto. Já houve momentos que eu tive que recorrer a ligar uma TV, mas assim, eu nunca cheguei a colocar um desenho para ele assistir, sabe? Às vezes eu precisava fazer alguma coisa, eu ligava a TV em alguma coisa que estava passando, só o fato de ligar já prendia a atenção dele. E aí eu conseguia fazer uma coisinha aqui rápida. Então assim, mas isso não é porque você deu a tela uma vez que você não tá mais criando seu filho sem tela. Na verdade, essa ideia de não criar criança com exposição à tela é você não colocar a tela para ele assistir. Mas se houver alguns momentos que você estiver assistindo e a criança estiver, não tem problema. Como, por exemplo, meu marido assistir um jogo de futebol, meu filho sabe o que é, ele já assistiu, já deixei ele assistir. Então eu não tenho isso muito, não sou muito encanada em relação a isso. E assim, eu levo isso de uma forma bem leve. Mas a verdade é que em grande parte, a TV aqui em casa, ela tá desligada. Então assim, gente, é possível você criar seu filho sem tela, mesmo hoje tendo tecnologia por todo lado. O criar filhos sem telas não é a criança não saber o que é uma tela ou nunca ter visto uma tela ligada, porque isso é praticamente impossível. Então, criar filhos sem telas é você não expor sua criança, não colocar a televisão ou um celular na mão da criança e deixar com que ela se vire ou que ela se distraia e que ela fique ali paralisada. Então, eu não faço isso com meu filho, ele não tem acesso a um celular, eu não permito que ele tenha e nem assista desenhos e nem na televisão, eu não coloco. Já houve vezes, sim, que eu já coloquei algo para ele assistir, mas isso, sabe, raridade. Então, em algum momento você pode colocar, mas isso é muito raro. Mas os benefícios que você tem em não expor sua criança à tela são incontáveis. Sua criança, ela vai conseguir se concentrar, ela vai conseguir se desenvolver melhor, vai conseguir se comunicar melhor. Meu filho fala algumas palavras, mas ele já consegue se comunicar mesmo sem usar palavras somente por expressões, ele consegue entender por quê? Porque o mundo dele é o mundo real. Então, e ele se distrai com coisas simples, uma panela, uma caixa. Então ele não é viciado em dopamina, né? É o que o excesso de tecnologia faz hoje com a gente adulto. E com a criança é muito mais prejudicial, ainda mais que ela está começando a conhecer o mundo. Então seu filho precisa conhecer o mundo. A casa vai virar o parque de diversão dele. Se ele for sair, não precisa você dar um celular. A criança vai conseguir ficar mais quieta. Por exemplo, eu já vi cenas que me incomodam um pouco, mas eu sei que cada um tem a sua realidade. Mas eu vejo que isso é prejudicial, como por exemplo, crianças que saem com seus pais e não conseguem aproveitar aquele momento. Tá com um celular na mão, um tablet na mão. Então aquela criança, ela não tá tendo experiências, ela não tá vivendo a vida real.
E eu acredito que isso a longo prazo vai ser muito prejudicial. Então, assim, gente, eu peço que vocês, se dão tela aos seus filhos, tentem reduzir um pouco, porque também vai ser de benefício. Não sei até quando meu filho vai ficar totalmente sem tela, mas por enquanto ele tá sem tela e conforme ele vai crescendo eu vou vendo a necessidade. Mas ele já sabe o que é uma tela, eu já levei ele para vivenciar uma experiência de assistir um filme no cinema, mesmo pequenininho, ele já assistiu. Então existem outras formas de você distrair seus filhos, né? Brincando, dando outros tipos de atividades para ele. Uma das formas que pode ajudar é o seguinte: se você está sozinho com seu filho e não sabe o que fazer, música. Música é uma das coisas maravilhosas que você pode colocar para o seu filho escutar, cantar junto com ele, brincar. Se você precisa fazer alguma coisa, por exemplo, se tiver a opção de ter um cercadinho, coloca um cercadinho ali do lado e vai fazendo alguma coisa, coloca um brinquedinho do lado, coloca uma musiquinha, dá um livro para ele folhear, algo do tipo. Existem formas, é possível. Outra coisa que eu fazia também e faço é colocar ele sentado na cadeirinha. Mas a realidade é a seguinte: você vai ficar muito mais presa à sua criança. Porque na verdade é isso, né? Você ter um filho é ter trabalho. Então é irreal você imaginar que vai ter uma criança e não vai precisar ter trabalho, que você vai deixar ali e ela vai ficar quietinha. Criança não é isso. Criança se movimenta o tempo inteiro e ela quer descobrir o mundo. É um pequeno cientista. Então, assim, coloquem isso na mente de vocês, né? Vai chegar um momento que isso vai passar. Sua criança vai crescer, vai ficar mais independente e isso passa rápido. É o que eu tento colocar na minha mente. Fácil não é, gente. Mas vocês têm que pensar nos benefícios, né? Colocar na balança, né? Quais são os prós e contras. Então, os benefícios são maiores do que os malefícios, né? Que seria a questão de você não conseguir fazer certas coisas, precisar de ajuda de alguém. Mas se você realmente não consegue, cada um sabe da sua realidade. Eu só estou trazendo esse vídeo para dizer para vocês que é sim, é possível você criar os filhos de vocês, né, sem tela. Existem outras formas de entreter a criança sem prejudicar o desenvolvimento dela. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma com a minha experiência. E se gostou, comenta, curta, compartilhe. E se tem alguma ideia assim, de como distrair uma criança sem tela, pode colocar aqui embaixo do meu vídeo. E ideias de outros vídeos também, podem colocar aqui, tá certo? Que eu vou conferir tudinho. E quem sabe eu posso fazer um vídeo conforme a ideia de vocês aqui, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!